Bom, a gente começa esse giro de manchetes trazendo para você aquele reforço na informação de que o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, classificou como de grande perigo a situação na zona da Mata Mineira e prevê a continuidade de chuvas volumosas até sexta ou mais, até sábado, né? Dependendo exatamente da região, com risco de alagamentos e deslizamentos também. Bem, essa região da zona da Mata de Minas Gerais, que já registra ao menos 31 mortes em Juiz de Fora e Ubá após temporais, pode ter acumulados superiores a 100 milímetros por dia, segundo o alerta meteorológico. O CEMADEM também aponta risco alto de deslizamentos em Juiz de Fora e alerta para enxurradas e transbordamentos em outras cidades de Minas Gerais. E a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Vassalos para investigar a suspeita de desvio de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro. Ao todo são cumpridos 42 mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em 5 estados e no Distrito Federal. Segundo a apuração da TV Globo, estão entre os alvos o ex-senador Fernando Bezerra Coelho e o ex-prefeito Miguel Coelho e também o deputado Fernando Filho. A investigação aponta que uma organização criminosa teria direcionado licitações para empresas ligadas ao grupo, com posterior pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio. Os mandados são cumpridos em Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e também no Distrito Federal. O julgamento do caso Marielle Franco será retomado hoje, daqui a pouquinho, às 9 horas, quando os 4 ministros da primeira turma apresentarão seus votos e vão decidir sobre a condenação ou absolvição. No STF, primeiro dia foi marcado por um embate entre acusação e defesa sobre a validade da delação de Rony Lessa e do depoimento do miliciano Orlando Curicica, peças centrais da denúncia contra 5 réus. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação dos acusados, apontando a atuação da organização criminosa e envolvimento dos irmãos Brazão como mandantes, enquanto as defesas alegam falta de provas e classificam os relatos como, aspas, criação mental. E agora aquele caso que está chocando o Brasil, que já chocou e continua chocando, mas agora pelo menos tem alguma possibilidade de alívio no horizonte. O Ministério Público de Minas Gerais recorreu da decisão do Tribunal de Justiça que absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos, ao contestar o Ministério Público o entendimento de que havia vínculo afetivo consensual. Todo mundo se pergunta como pode ter vínculo afetivo consensual com uma menor de idade que, segundo os promotores, não tinha discernimento para consentir. E eles dizem também que a decisão ignorou indícios como a oferta de dinheiro e presentes que eram dados à família, além dos antecedentes criminais do acusado. O caso também é analisado pelo Conselho Nacional de Justiça, que deu 5 dias para o TJ de Minas Gerais prestar esclarecimentos sobre essa estranha absolvição. Sabe o que chama a atenção também, Alvarez? Eu tenho tocado nesse ponto, entre outros pontos absurdos desse caso, é que nem deveria haver essa discussão, porque o próprio STJ já tinha afirmado jurisprudência sobre casos assim, com idades abaixo de 14 anos. Então, sinceramente, não era para a gente estar discutindo isso hoje que a gente está discutindo, né? Com razão, Felipe. É exatamente isso. Eu acho que é isso que está indignando todo mundo. Uma menina de 12 anos não tem a menor capacidade de dizer, olha, eu realmente consenti uma relação sexual. Aí você vai ver, dar presentes para a família. Como é que se chama? O que é isso, né? Isso é uma tentativa de corromper a família ou possível corrupção da família. Tá tudo muito errado nesse caso e a gente espera que agora as coisas voltem ao que seria uma normalidade. Dando sequência aqui, 8 horas e 7 minutos, o projeto do governo federal, governo do Distrito Federal, para usar imóveis públicos como garantia e reforçar o caixa do BRB, virou foco de tensão na Câmara Legislativa. Deputados da oposição e parte da base do governador Ibanez Rocha sinalizam resistência e prometem endurecer a tramitação. Mesmo após o envio de uma nova versão, com redução da lista de imóveis, parlamentares cobram mais transparência sobre a real necessidade da medida e questionam a pressa do Poder Executivo. A votação foi adiada
e o presidente do banco deve prestar esclarecimentos antes de qualquer avanço. Nos destaques internacionais, o presidente americano Donald Trump fez o maior discurso do Estado da União, que é o discurso em que o presidente apresenta seus planos para aquele ano que está ainda começando. O maior da história dos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump comemorou o que ele chamou de fronteira mais segura. Exaltou indicadores econômicos e anunciou um acordo energético com a Venezuela. A Venezuela que agora não tem mais Maduro, que tem a Delcy Rodrigues, classificada por ele como nova amiga e parceira dos Estados Unidos. Trump disse que depois da derrubada de Nicolás Maduro, os Estados Unidos passaram a receber mais de 80 milhões de barris de petróleo venezuelano por dia ou por quanto tempo? Vamos entender isso melhor. Ele disse que a produção americana também bateu recordes. O republicano voltou a criticar o antecessor Joe Biden pela inflação. Na verdade, ele criticou Biden por todos os males existentes nos Estados Unidos e atacou a decisão da Suprema Corte que suspendeu o tarifaço global, obrigando Trump a baixar as tarifas agora para 15%. Foi 1h47, um pronunciamento que é o mais longo da história dos Estados Unidos, que teve muitos protestos e um deputado democrata, inclusive, retirado da sessão.